Olha aí, estamos ao vivo e a cores para mais um Café na Recepção. Eu sou Olavo Centeno e hoje, vocês já podem ver quem está chegando por aqui, hoje a gente tem um time de primeiríssima linha para falar sobre gestão de peças. Gestão de peças em concessionárias é algo tão importante. Para você que está vendo nessa nossa live, esse nosso evento gravado aí no futuro, e não nos conhece ainda, ou se acabou caindo agora aqui, porque a plataforma jogou aí essa indicação de vídeo, você não sabe ainda do que se trata, aqui é um espaço para que a gente possa conversar sobre peças, serviços e acessórios. Sim, aqui a gente bate um papo sobre o universo de pós-venda de concessionárias de automóveis, motocicletas, caminhões, implementos rodoviários e agrícola. Então, se você é um cara, é um profissional do pós-venda, aqui é o lugar, é o espaço para você aprender um pouco mais, para que você possa obter conhecimento, saber dos erros, dos acertos e se aperfeiçoar profissionalmente. E esse espaço não é um espaço só nosso aqui. Ele é um espaço seu para conversar conosco. E conversa como? Pô, tem um campo aí que é o campo de comentários. Então, se você concorda, se você discorda, se você quer falar um pouco sobre como é aí na tua empresa, é nos comentários que você pode dar voz aos teus pensamentos. Faz esse papel de compartilhar conosco, porque aí essa nossa live aqui ela fica muito mais viva. Apesar de que hoje, em 5 aqui, hoje vai ser uma loucura, mas você pode e eu te convido a participar. Mais do que isso, se você gostar a mesa, curtir o que está acontecendo aqui, manda no WhatsApp pro teu colega de trabalho e fala, olha, tá rolando agora uma live bacana, vem participar. Vamos trazer o maior número possível de pessoas para cá. Então, participe. Deixa eu apresentar o time aqui, esse time de ponta. Apresentar não, né? Eu só vou chamar e o cara se apresenta. Mas hoje a gente tem aqui, ó, a gente tem o André, o Wellington, o Alan e o Gui. 4 feras, 4 feras. O pessoal lá da Dealer Consultoria. Então, André, queria que tu desse te apresenta rapidamente aí. Queria agradecer a cada um de vocês 4 que estão vem participar desse evento, dedicando o tempo de vocês, abrindo mão de estar com a família de vocês aí, para compartilhar conosco e todo mundo que vai assistir ao vivo aqui e no futuro, os conhecimentos, as expertises que vocês têm. Eu já quero agradecer a cada um de vocês. E André, te abrir o espaço aí para te apresentar um pouco aí. É a Beleza. tua oportunidade aí. Com certeza, Olavo. Bom, primeiramente, agradecer a você, né, por nos dar essa oportunidade de trazer a Dealer aqui e poder fazer um bate-papo, né? Vamos colocar dessa forma, trocar experiências, falar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Todos aqui são especialistas em gestão de concessionário, mas o objetivo não é fazer uma apresentação formal sobre a minha pessoa. O grande tema, que é a gestão de peças, eu acho que é o foco da atuação, mas rapidamente, passagens pela indústria automotiva, trabalhei na Volkswagen por 14 anos da minha vida. Esse trabalho foi estruturado, na grande parte, na gestão de vendas e marketing, em especial fazendo toda a reestruturação de rede de concessionários, tá? Antes disso, trabalhei em outros mercados, como o mercado fármaco, onde batia na porta, fazia prospecção, visitava médico, visitava farmácia, enfim, eu vim dessa área comercial, tá no sangue, gosto de fazer isso, e hoje, sendo sócio, proprietário com a galera que está aqui, ainda faço isso porque é um grande prazer você fazer o quê? Prospectar. A empresa ela começa por onde? Pelo seu faturamento, é lá por cima. Então, sem prospecção, já para a galera que está nos ouvindo aqui, sem você avançar no mercado, sem você buscar novas parcerias, nada acontece. Tudo começa pela venda, tá? Então, essa é a minha fala. Vou passar aqui para o Wellington, que está com a gente. Um grande prazer mesmo estar com todos aqui, todos os ouvintes, todas as pessoas, todos os gerentes, diretores, titulares, enfim, toda a galera que faz esse ambiente rodar tão mágico, que é o ambiente de concessionários, em especial para o tema de hoje,
o departamento de pós-vendas e peças em especial, tá? Vamos lá. Então, olá pessoal, Olavo, obrigado. Pessoal, todo mundo que está conosco aqui, quem vai assistir na sequência. Eu sou o Wellington Nunes, né? Eu saio um pouquinho dessa linha, a minha área é de tecnologia, então tenho uma experiência, né, nacional e internacional com gestão de times de tecnologia, com implementações em tecnologia. Sou formado em engenharia de computação, sou especialista em inteligência artificial. Então, toda essa parte de analytics é o meu métier, né? Então, venho trabalhando há bastante tempo com isso. Aí passei na área de educação, saúde, área de seguros, muita coisa a esse respeito, e aí compondo o time com esse foco, né? Não falo tanto do negócio, não falo tão bem como o Carloto, como o pessoal aqui, meu foco é tecnologia, né? E essa é a base, né? Trazer, uma das frases que a gente tem repetido bastante é: a tecnologia não pode ser o nosso freio de mão, pelo contrário, ela tem que ser a nossa vela, nos empurrar para frente. Tá? Então, essa é a minha palavra aqui. Oh, show de bola. Olha aí, ó, pessoal, só para vocês verem, só 2 caras já se apresentaram, mas a gente já começa a entender o tamanho do que a gente pode aprender aqui hoje. Quando a gente tem experiência de campo, experiência de negócio e um time que tem alguém que domina a tecnologia, e não é qualquer tecnologia, nós estamos falando de uma tecnologia do agora, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de machine learning, nós estamos falando de prediction, nós estamos falando em fazer do nosso pós-venda, fazer do nosso departamento de peça alguma coisa que não reaja só ao passado, mas que possa prever sim o futuro de maneira muito mais otimizada, muito mais acertada, muito mais assertiva. Daí a importância de ter o Wellington conosco hoje aqui. Quando junta essa cabeça, essa expertise de TI com uma expertise de experiência de business, aí a gente tem uma arma poderosíssima. Vai, Alan. Vamos lá. Eu sou o Alan, eu sou engenheiro mecânico, né? Também, assim como o Carloto, venho da indústria, trabalhei na Renault por muitos anos ali. E na Dealer Consultoria sou um consultor de ponta. Tô lá no chão mesmo, sentindo o cheiro do asfalto e sofrendo todas as situações que acontecem no dia a dia, né? A nossa proposta realmente na parte de gestão de peças, né, a gente nunca sabe tudo, né? Em todo lugar que a gente vai, está sempre aprendendo algo mais. E a ideia nossa é realmente de dividir um pouco dessas dores que a gente acompanha, de trabalhos que a gente conseguiu avançar e ter um bom resultado, né? Essa questão, por exemplo, do próprio Wellington ali, que ele começou a apresentar, né? Quando a gente fala de controlar carros, né, um pátio de carros, você consegue olhar um por um, cada um que está ali. Agora, quando a gente fala de peças, nós temos um universo ali de 5.000 itens, né? Como que você controla se você não tiver um sistema bom, se você não tiver, né, uma dinâmica boa aí de avaliação? E todo mundo sabe que os DMS que a gente tem aí no mercado não tem uma entrega, né, à altura da nossa necessidade, né? E nós temos, então, o objetivo de avançar, de ir além. Então, a proposta hoje do bate-papo é justamente a gente poder expressar um pouco de cada detalhe desses aí. Vou deixar o Gui falar um pouco aí também. Vamos, Gui. Legal, pessoal. Boa noite a todos aí. Obrigado, Olavo, pelo convite. Meu nome é Gui, atuo nesse segmento de concessionárias aí há 30 anos. Atuei 26 anos com gestão, fazendo DMS, desenvolvendo e vendendo DMS. Nessa área de DMS, atuei em todas as áreas e eu sempre fui muito apaixonado por peças dentro da concessionária, né? Então, a gente implementava o software, ensinava o pessoal a trabalhar e tentava explorar ao máximo os recursos do software para poder fazer o concessionário ganhar dinheiro. E aí a gente, depois disso, eu saí, fui atuar com a gestão de TI, dentro da concessionária também, e recebi um convite da Dealer para poder atuar com eles, e hoje estamos atuando junto com eles, né? Sou apaixonado por essa área, né? O Alan esqueceu de falar que ele é apaixonado por isso aí também, né? O Alan hoje, 6h30, me liga e daí fala assim, cara, achei um jeito aqui de a gente ganhar 75 mil, só numa sacada aqui para um grupo Volkswagen. E eu falei, vamos para cima, né?
e a gente vê que a consultoria ela é um prazer para a gente trabalhar, é onde a gente ganha dinheiro, é onde a gente faz o concessionário ganhar dinheiro, e estamos aí para poder conversar com vocês das melhores práticas e daquilo que a gente pode fazer para ajudar o concessionário a ganhar dinheiro, que eu acho que é o foco de todo mundo aqui, né? Eu adorei, olha aqui, como a gente fechou com chave de ouro esse primeiro pequeno bloco, entender quem está aqui para conversar com a gente, entender que são pessoas, são profissionais que têm uma expertise tremenda no mercado e que podem sim compartilhar muito conosco. E esse finalzinho aqui é maravilhoso. Primeiro, paixão. Tem que ter paixão, cara. Se você não tem paixão no que você está fazendo, para agora e vai achar alguma coisa que você tenha paixão. Agora, se você é apaixonado pelo pós-venda, paixão só não dá. Precisa ter um pouco de expertise, precisa ter conhecimento, precisa aprender, precisa treinar, precisa pôr em prática, precisa melhorar todo dia. Por isso, esse espaço aqui, para que você possa, assim, se aperfeiçoar. E, cara, olha o que o Gui falou aqui, ele disse, ó, pessoal, o nosso negócio é ajudar o dealer a ganhar dinheiro. E quando fala o dealer ganhar dinheiro, a concessionária ganhar dinheiro, nós estamos falando do quê? Todo colaborador que está ali poder se beneficiar disso, através de comissão, através de uma remuneração, através de um bom plano de saúde, através de um bom uniforme, de um bom material para trabalhar, de uma boa condição de trabalho, de ergonomia, através de treinamentos. Tudo isso é importante. Mas mais importante de tudo isso é dizer para você que está nos assistindo, obrigado por estar chegando aqui, valeu mesmo por você estar fazendo parte desse espaço aqui com a gente. Deixa uma mensagenzinha aí, se está ouvindo bem, se está chegando a imagem e o vídeo bacana. E para todo mundo que está chegando, boa noite, pessoal. Participem, bota as dúvidas que vocês têm aqui. Se vocês querem, vocês viram que tem um cara aqui, o Gui falou o seguinte, passei anos implementando e desenvolvendo DMS. Então ele é o cara que fez, sabe aqueles DMS que a gente tá rodando aí? Esse cara fez. É a hora da gente tirar um pouco da casquinha aí dele. Mas vamos começar, 12 minutos, que o pessoal já está chegando aí, então agora está na hora da gente começar de verdade o nosso bate-papo. E eu quero começar com uma pergunta simples. Uma pergunta simples. Está aqui eu tenho aqui do meu lado, pessoal, as minhas, meus alfarrapos, as minhas dicas. E eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte: vocês que têm essa expertise toda da dealer aí, quais que são, no entendimento de vocês, nessa experiência que vocês têm nesses anos todos com a consultoria, os 3 principais desafios aí que vocês encontram, que sabem que o pessoal está passando por isso nas concessionárias, quando a gente fala em gestão de peças? Eu vejo que o pessoal, o dono da concessionária, ele precisa entender que o negócio peças dele não está simplesmente atrelado à venda de peça e margem na venda. Tá? Esse conceito aí faz com que muita gente perca muito dinheiro. O dono da concessionária, o gestor de peças, ele tem que entender que são 2 processos que você tem. Você tem venda e você tem compra. Então, quando eu tenho lá um estoque de 3 milhões de reais e estou vendendo por mês 300 mil e estou achando que sou o rei da cocada preta, aí realmente eu estou com um grande problema, né? Então, eles têm que enxergar o negócio dos 2 lados, né? Ele tem que enxergar a venda e a compra, e aí a gente vem falar de uma coisa chamada giro de estoque, né? E aí ele tem que se comparar com o mercado, com a região dele, ver como é que ele está com o giro de estoque dele. E se ele não está adequado, ele tem que entender o que ele tem que fazer para resolver isso aí. Então, essa mudança de pensamento do dono da concessionária, do gestor de peças, tem que acontecer, entendeu, Olavo? Um outro problema que eu vejo sério com relação ao pessoal na gestão de estoque é quando ele vê um obsoleto grande nas costas dele, dentro do estoque dele, o primeiro pensamento que ele tem é vender esse obsoleto, torrar para poder fazer dinheiro. E aí é que está o grande erro do cara. Isso aí eu brinco, comento com o pessoal sempre nas apresentações, que o camarada tem que enxergar o estoque dele como um paciente. Se ele é um paciente e ele está com um problema, ele entrou na mesa de cirurgia para você dentro da sala e ele está com um sangramento grande. Aí ele pega e vai enxugar o sangue que está no chão? Não.
ele tem que costurar a ferida. Então, eu uso isso aí para dizer o seguinte, o primeiro ponto que o camarada tem que atacar é não comprar mais errado. Então, eles estão se preocupando em vender estoque obsoleto sem se preocupar com a origem desse obsoleto. E aí a gente pega N situações que o concessionário tem que está gerando esse obsoleto e que está causando uma série de problemas para o negócio dele e ele não está enxergando isso aí. A preocupação dele é, vamos vender obsoleto. Calma, antes de você vender obsoleto, você tem uma série de passos anteriores aí, né? Então, eu citei 2 aí, vou deixar a turma falar um pouquinho mais aí. Eu vou pegar o embalo aí do Gui, dentro desse ponto que ele falou sobre questão de compras, né? Muitas vezes as pessoas, dentro do processo, não conseguem enxergar a sinergia. Um exemplo simples, entre a parte de oficina e a parte de peças. Ah, não, a oficina fez o diagnóstico errado. Ah, não, peças não comprou a peça que eu queria. E ficam numa guerra entre eles, né? Se isso acontece na concessionária de quem está vendo aqui, é só uma mera coincidência, né? Normalmente não é assim, né? Claro que não. Geralmente tem guerra, geralmente tem discussão nesse sentido. E é interessante como um interfere no trabalho do outro, né? A gente pode citar exemplos aqui. Se nós conseguimos implementar um processo, uma gestão na compra adequada, né, uma coisa que normalmente acontece, olha, fim de mês, nós precisamos bater o objetivo da fábrica. Aí saem todo mundo desesperado, querendo comprar peça e tal, e compra o quê? Ah, vou comprar óleo, vou comprar filtro. Ele já tem 6 meses de óleo no estoque dele, mas ele vai lá e compra mais óleo e mais filtro. Aí a mecânica vai lá na oficina, vai fazer uma reparação, chega lá, pede uma determinada peça, ah, não tem. Aí ele vai ter que ir lá entregar aquele carro com item faltando, aí tem lá uma perguntinha da montadora, e aí, o seu problema foi resolvido da primeira vez? Ele vai responder não. A nota da pesquisa vai despencar. Tudo por quê? Porque peça não fez uma gestão de compra adequada. Então a gente consegue ver que dentro do pós-venda, a peça não é um item isolado. Ela é um item que tem interação com todo pós-venda, né? E a compra de peça em específico, se a gente consegue estabelecer o processo de forma correta, nós conseguimos ter um resultado onde você vai ter uma nota de satisfação do teu cliente lá da oficina muito maior, onde você vai conseguir atender uma venda, porque a maioria dos itens que você tem, que ele está solicitando naquele orçamento, você tem no estoque, porque a gestão de compra foi bem feita. E você, por ter essa gestão de compra bem feita, você comprou a peça numa condição promocional, num valor diferenciado que o teu concorrente não comprou. E aí você tem poder de negociação para conseguir trazer para dentro de casa um pedido. Então, só sobre o pilarzinho ali de compra de peça, a gente consegue ver assim que tem trabalho assim para a gente resolver um monte de coisas, né? E nós conseguimos, dentro da consultoria, enxergar vários pontos desse onde a gente pode estar atacando, né? E a compra, como o Gui falou, né, é onde entra o problema do obsoleto, né? Uma compra mal feita, né? Se a gente não conseguir identificar bem isso, o obsoleto vai crescer, né? Muitas vezes, por que a concessionária vai vendo o obsoleto dele crescendo? Porque não consegue dar uma atenção boa na compra. Ah, mas são 5.000 itens, como que eu vou controlar? Ah, chega no final do mês, é correria. Ah, aqui a equipe enxuta. O Alan está falando isso porque ele não sabe. Aqui, ó, nós estamos em 2 aqui, tendo que se arrebentar para conseguir dar o resultado. Pessoal, é bem possível. A gente precisa estabelecer processos, precisa ser rigorosos, né, na aplicação desses processos. A gente consegue melhorar, mesmo com time enxuto. A maioria dos nossos clientes, o time é enxuto. Ninguém coloca gente para trabalhar sobrando, para fazer muitas coisas, né? É time que tem que ali chupar a cana e assoviar ao mesmo tempo. Então, esse é uma coisa que a gente enxerga no dia a dia e que, assim, não, é muito difícil. É processo. Estabelece o processo. Bem feito. E você vai conseguir o resultado. Pô, então eu fico fazendo o papel aqui do nosso pessoal que está nos ouvindo aí, estão chegando. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Então a gente tem lá, entender que nós temos que comprar bem e saber vender. Um item que o Gui falou lá. Outro item é entender que a gente tem que ter giro, tem que girar. Tem as suas métricas aí, o mercado tem as suas métricas, mas tem que girar o negócio, tem que girar. Outro item importante que a gente vê que são grandes desafios, é que também nós temos o obsoleto.
E uma vez que tem esse obsoleto, a maneira como a gente lida com o obsoleto, às vezes não é a mais adequada, que é uma maneira um tanto quanto exacerbada, de vende tudo a preço de banana e a gente se vê livre disso, sem entender exatamente o que gerou aquele obsoleto, porque senão daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu só vou ter que fazer tudo de novo com um novo obsoleto que criou, porque eu não mudei os meus hábitos de uma boa compra disso. E também... E mais um detalhe, Olavo, mais um detalhe. Aquilo que é obsoleto na minha concessionária, ela pode não ser obsoleto no Brasil como um todo. Eu estou fazendo um trabalho com um grupo de várias concessionárias aí no sul do país, e dentre as quais elas têm Fiat, e a gente identificou lá que eles tinham um estoque obsoleto dentro do grupo em torno de 1,5 milhão. E, na realidade, dentro... minto, 1 milhão de obsoleto. Só que dentro desse obsoleto que a gente identificou na revenda, 450 mil era um obsoleto ali, mas não é na rede nacional. Ou seja, a gente estava fazendo um trabalho com eles no sentido de avaliar quais os descontos que a gente ia fazer, que promoções a gente ia fazer para ver, mas se olhar o pacote como um todo, eu estou torrando tudo, vai ter gente que vai olhar, cara, esses caras estão vendendo um item de giro aí com valor baixo, eu vou comprar dos caras. E eu tenho que enxergar o que é obsoleto para a rede como um todo, não só para mim. Então, são vários prismas que a gente tem que analisar, tem vários detalhes nesse processo aí, e que muitas vezes o camarada sozinho, o gestor de peça sozinho ali, ele não consegue ver isso aí. A gente, quando entra com a consultoria, a gente deixa bem claro para ele, cara, eu não sou mais um cara aqui para cobrar resultado de você. Nós somos um braço adicional para te ajudar a fazer o teu trabalho, né? Orientar o camarada como é que ele usa o DMS dele para fazer a compra. A gente pode chegar à conclusão que o DMS dele não é a ferramenta boa para ele poder fazer o trabalho, e eu vou contratar um terceiro, vou orientar ele a contratar um terceiro. Tem situações que a gente pega e que a gente vê que a gente pode auxiliar. Eu estou pegando o caso do Alan hoje, que o Alan estava animadão aqui, que o Alan falou para mim, Gui, a Volkswagen lança, no último dia do mês, eles lançam uma lista de itens que estão aumentando de preço e itens que estão baixando de preço. E aí, o que ele falou para mim? Já bolei aqui, cara, um negócio, eu pego e faço um PROC V aqui, com o estoque do cara aqui, e eu verifico o que é vantajoso dele comprar naquele momento que ele vai ganhar grana. Esses 75 mil que eu falei que o cara ia ganhar, era o quê? Eram itens de giro que o concessionário Volkswagen estava usando no dia a dia, estava vendendo, e que a montadora estava fazendo o quê? Estava aumentando o preço um monte. Então, era a hora de que ele fazia o quê? Dele comprar. Só que assim, ó, a montadora está largando para ele a listagem no último dia do mês, às 5 horas da tarde, e ele tem até 6 horas para fechar o pedido. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer a gente assustou o Wellington, eu ainda não passei essa demanda para o Wellington. Não, mas aí o Wellington ele já tem lá uma machine learning preparada que já aprendeu a fazer isso, ela se vira lá, o problema agora é com o TI. Mas eu gostei do que o Gui trouxe aí. Ele trouxe esse ponto e meio que ajudou um pouco a responder, mas eu quero trazer de volta o comentário aqui do João, porque ele até falou o seguinte, uma vez que a gente já trouxe algumas... Pessoal, assim, ó, fiquem tranquilos, a gente sabe que existem 586.496 demandas no departamento de peça que são problemas do dia a dia, mas não dá para pegar tudo aqui. Então a gente pegou só assim algumas que os guris já trouxeram para a gente ir trabalhando em cima delas, para não ficar demais, assim, muito espaçado. E aí o João já trouxe, tá, mas e tem alguma sugestão de processo de compra para que a gente possa fazer do outro lado, já que boa parte do que vocês falaram aí em relação a problemas comuns vem sim de compras. E aí isso casa com a minha próxima pergunta, que é exatamente isso. Uma vez que a gente sabe um pouco desses perrengues que acontecem no dia a dia, por N motivos, vocês já trouxeram alguns, com base nesses perrengues, e aí já pegar o que o João trouxe também, quais que são aí boas práticas que vocês, pela experiência que vocês têm, vocês vivenciaram aí nessas visitas e esse trabalho de consultoria, que podem
ajudar o pessoal que está hoje nos assistindo ou vai nos assistir no futuro, que possam fazer alguma dica aí, que possam fazer com que o dia a dia deles lá, amanhã, quando o cara chegar lá no trabalho dele, ele já possa olhar com mais carinho e possa até, quem sabe, começar a implementar. Um grande desafio que eu quero trazer para todo mundo que está aqui é: vamos trazer coisas que possam ser realmente aplicadas amanhã mesmo lá no dia a dia do trabalho deles. Uhum. Olavo, assim, ó, o primeiro aspecto é o seguinte: nós não vamos reinventar a roda. O camarada já tem um DMS. Normalmente, se é um DMS de ponta, ele tem um processo de sugestão de compra lá dentro na casa do cara. E aí o camarada vende BMW para o cara poder explicar como é que funciona a BMW para fazer entrega. Ele gasta meia hora para explicar para o cara os recursos, o que tem, o que não tem, e ele acha que ele, sem treinamento, ele vai conseguir fazer o processo de gestão de compra dele dentro da concessionária dele com o DMS dele. Não vai conseguir. Não vai conseguir. O que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Amigo, você tem que saber, tem que dominar o teu DMS no processo da sugestão de compra. Porque você querer comprar no cheiro, o Alan colocou bem, né? Eu, para comprar veículos novos, o gestor tem 5, 6 modelos e vai comprar aí, fazer um pedido de 30 carros. No estoque, nós temos 3.000, 5.000 itens. O camarada não tem como fazer isso aí na mão. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa dominar o processo de gestão de compra dentro do DMS dele. Então, a primeira orientação que eu daria para o camarada é: estude o processo de sugestão de compra do teu DMS. Né? Eu não estou conseguindo entender com o manual do DMS esse processo, como é que eu faço a compra? Tem que ter treinamento. Tem que ter treinamento para ele poder rodar a sugestão de compra, né? Então, ele tem que ter esse domínio do processo de sugestão de compra para fazer isso aí. Existem outros softwares que, inclusive, algumas montadoras já fazem com que você tenha isso de uma maneira mais tranquila, né? Vamos pegar, por exemplo, lá, uma Renault tem um processo chamado PLR, a Citroën tem o Agile, a Fiat tem o Prim, né? Cada montadora, a Volkswagen tem o Autoparts, né? Agora eu pergunto, você sabe usar bem o Autoparts? Você sabe se o Autoparts está sugerindo para você o que tem que comprar, o que não tem que comprar? Então, assim, o primeiro passo que eu diria para o camarada saber comprar bem, Olavo, é o quê? É ter domínio da ferramenta. Assim como o mecânico dele dentro da oficina tem que ter domínio das ferramentas para poder fazer um serviço lá dentro do carro do camarada. Essa é a primeira dica que eu daria para eles, tá? Hein, Olavo, até respondendo um pouco em cima do que você comentou, né? O que o camarada pode amanhã já, quando ele entrar lá na concessionária, poder aplicar de bom para essa questão de compras? É importante, dentro do que o Gui falou, quando a gente compreende bem o DMS ou o sistema de sugestão de compras, a gente já começa a ver uma coisa. Por exemplo, assim, ponto de pedido. O camarada, eu vou sair de férias, não vai ter ninguém para comprar, eu vou mudar aqui a minha parametrização de compras. Aí ele vai lá e coloca para comprar, ao invés de comprar para 30 dias, ele vai comprar para 60 dias, um exemplo. Só que ele não mudou o ponto de pedido. Aí o que acontece? Naquele momento que estava de peça para ser comprada, era uma quantidade. E ele foi e comprou para 60 dias aquelas peças que estavam na lista. Ele esquece de ir lá e mudar o ponto de pedido para que ele possa pegar uma gama maior de peças. Um exemplo bem simples. Ou então, se a pessoa, por exemplo, não sabe nem aonde parametrizar isso, ele não vai conseguir fazer compra. Um outro exemplo, a questão da parametrização, ela tem que ser feita tudo por dentro do DMS, porque é o DMS que manda tanto para os sistemas auxiliares para compra, como para a sugestão de compra do próprio DMS. Se você vai direto no site da montadora e faz uma compra, o DMS não enxerga. Então ele vai te sugerir um negócio para você comprar que já está vindo. Aí tem duplicidade de entrega. Então tudo tem que ser feito pelo DMS, só que o pessoal muitas vezes tem medo de encarar ele, de ir para cima dele, de resolver esse problema. Como o Gui falou, com treinamento, com aplicação, né? Muitas vezes a equipe já foi treinada no passado e esse que está hoje para comprar, ele aprendeu de um que passou para o outro, que passou para o outro e diluiu tudo isso ao longo do caminho. Né? Não estabeleceram procedimentos escritos,
né? Isso normalmente a gente encontra nos concessionários, não tem um procedimento escrito. Então, assim, a informação vai se perdendo ao longo do tempo, vai ver lá hoje como é que está a parametrização dele. Está completamente equivocado em relação à realidade de hoje. Então, jamais ele vai conseguir fazer uma compra assertiva sem uma ferramenta, né? Bom, então, aqui, pessoal, todo mundo que está chegando aí, brigadão, boa noite a todo mundo que está chegando, obrigado demais pela presença de vocês. O Kleber trouxe aqui como é que é o sistema lá da BMW, é bem isso aí mesmo, né? Cada montadora tem o seu sistema que auxilia. Mas deixa então ver se eu entendi o que vocês dois trouxeram aí. Não adianta, eu tenho que dominar o meu DMS. A, B, C, D, E, F, G, tanto faz. O DMS que está aí é a tua ferramenta e é essa que você tem que entender como é que ela funciona. Eu tenho que dominar a ferramenta. Além de dominar a ferramenta, eu tenho que saber tudo que ela tem para parametrizações. E essa parametrização, eu tenho que, primeiro, saber tudo que é possível parametrizar. Segundo, eu tenho que entender o que cada um daqueles parâmetros interagem no meu negócio. Porque eu tenho lá quanto é o limite de peças que eu quero ter no meu estoque de segurança, eu tenho lá qual é o tempo que a logística leva para me entregar aquela peça. Tem N fatores ali que eu preciso entender o que cada um daqueles elementos, como é que eles impactam na sugestão de compra. Aí uma vez que eu realmente domino isso, e aí tanto o Gui quanto o Alan falaram muito bem, eu gostei disso aí, tem que encarar esse monstrão, tem que encarar de frente, não tem jeito. E ó, eu sei que vocês que estão chegando aí, o Tadeu, o Carlos, o Ari, obrigado por você estar chegando. Eu sei que às vezes a gente fala assim, cara, o meu fornecedor de DMS, ele infelizmente ele não tem esse serviço, ou esse serviço é pago. Pessoal, qualquer dinheiro pago para que você domine a tua ferramenta é barato. É barato. É nada. 15, 20 mil reais para dominar a ferramenta é barato. Caro é 400 mil reais em obsoleto, meu amigo. Caro é eu não ter a disponibilidade da peça porque simplesmente eu não compro bem. E Olavo, não porque eu sou incompetente, simplesmente porque o sistema não parametrizou. Então sabe é importante o que é, Olavo, isso, caro? né? Vou falar, o que é caro é o seguinte, é o camarada digitar um código errado de uma peça Mitsubishi e receber 4 tetos de pajeiro achando que tinha comprado 4 jogos de pastilha de freio. Entendeu? Isso é caro. Por quê? Porque ele não usou o DMS dele para subir o pedido de forma automática, usou a digitação e digitou um código errado. Então, na correria, isso acontece. Mas quando eu faço um processo onde eu gero um pedido pelo meu DMS e subo isso para dentro do meu fornecedor, cara, isso eu elimino. Eu tenho que eliminar uma série de problemas para acontecer isso. O Kleber falou há pouco aí que na BMW tem um sistema chamado SRD, né? Veja, eu também não posso comprar cegamente aquilo que a montadora está falando para eu comprar. A gente tem situações aí com software de montadora, onde a gente vai avaliar o que a montadora está mandando, e, amigo, eu tenho que tomar cuidado. Nas análises que a gente faz, a gente tem análise com o BI aí, que o nosso amigo Wellington desenvolve para nós aí, a gente faz a seguinte análise, a gente tem lá uma relação de compra ruim. Então, eu mostro para o camarada, amigo, isso aqui é comprar ruim. O que aconteceu aqui? A gente vai analisando o que aconteceu e a gente vai pegando caso a caso. Olha, isso aqui foi erro de diagnóstico da oficina. O cara pediu e não aplicou no carro. Tá? Como é que nós vamos resolver isso aqui? Tem maneira de tratar essas situações, tá? Depois, a gente chegou e identificou isso aqui, o que foi? Isso aqui foi um envio automático do software da montadora. A montadora fez a gestão do meu pedido, só pediu aprovação e eu mandei vir. O que aconteceu? Tinha um item obsoleto dentro da revenda, tá? Na realidade, não, eram 4. Ele fez uma promoção e vendeu 1. O que aconteceu com o software da montadora? Mandou mais 4 para ele. Ele estava com 4 problemas, agora ele tem 7, porque ele vendeu 1 e veio mais 4. E isso foi o quê? Isso foi o software da montadora que mandou para ele. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar lá, pegar esses gaps do software da montadora,
ver o que ele pode fazer, se ele pode bloquear a compra. Isso, cada caso tem uma tratativa, e até no sentido de passar essa informação para a montadora rever parâmetros. Então, no nosso trabalho de consultoria, a gente entra em contato com o pessoal da montadora que desenvolve e fala, aqui, pessoal, isso aqui está errado. Isso aqui vocês precisam corrigir lá. Por quê, né? Não, porque a montadora vai recomprar isso. Vai recomprar quando isso? E não é à toa que a gente encontra, dentro do nosso próprio círculo de clientes, tá, Olavo? Concessionários com obsolescência acima de 50%, 55%, 60%, e outros girando abaixo de 5%, faturando talvez 6, 7, 8 vezes mais do que aquele que atua lá com um obsoleto muito alto. E o que é isso? É todo esse trabalho imersivo. Na dealer consultoria, nada é feito sem diagnóstico. Até indo um pouquinho dentro do processo, tudo. Se eu for na tua concessionária para fazer um trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer é um diagnóstico. Eu não faço nenhuma apresentação em PowerPoint, tá? Eu pego a sua base de dados, obviamente com a conferência e tudo, tudo de acordo com as leis de proteções, fazemos uma captação de dados e apresentamos para o próprio concessionário a realidade dele, naquele momento, daquilo que nós enxergamos, dentro do que nós entendemos, dentro do nosso know-how e com a metodologia de trabalho que a gente vai aplicar. Então, a gente estampa a fotografia da realidade dele, não através de um PowerPoint, de uma apresentação do que é antes e depois, não, da realidade do próprio concessionário. E isso nos traz uma assertividade muito grande. O processo de consultoria é confiança dos dois lados. Se a gente tiver muito professor de Deus, tanto na consultoria quanto na rede, nada vai acontecer, entendeu? Se eu tenho um time que não quer ouvir a rede, não vai acontecer. Se eu tenho um gestor de compra, um gestor de peças que não está ouvindo o meu time, não está falando com os meus consultores, não está se abrindo das dificuldades que tem e colocando, às vezes, a poeira debaixo do tapete, não vai acontecer. Agora, se a consultoria for ela entrar como um parceiro, como um braço de recuperação, você até citou há pouco tempo atrás, Olavo, o cara, né, principalmente o gestor de compra, o gestor de peças do departamento, tem milhões de coisas para fazer no dia, né? Cliente, funcionário, departamento pessoal, diretor chamando, enfim, tem que rodar, tem que pegar, às vezes, o test drive para rodar com o cliente, porque é a função dele, para aquele determinado cliente, visitar, prospectar os grandes clientes, né? Então, assim, o dia dele é tudo lado, analisar os negócios. A consultoria, ela entra como um parceiro de solução, ela diminui o tempo dele em processos operacionais. O gerente ele tem que ficar atento às tomadas de decisões, e é isso que nós temos como características, entregar uma solução para ele, mas baseado em quê? Em dados, em informação, né? Toda tomada de decisão tem um porquê dentro do nosso processo. E é por isso que, ao longo desses tempos, e aí a gente vai depois comentar um pouco, esses cases interessantes que a gente traz, de pegar grupos que trabalhavam com 35%, 40% de obsolescência, e hoje, se você entrar no obsoleto dele, você vai ver 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, entendeu? Para um giro maravilhoso. Então, só que isso não vem da noite para o dia, né? Tem muito suor, muito trabalho, muita confiança, muita troca. Isso que é importante. Um dos grandes desafios, eu vou citar, é a confiança. É o cara entender que nós estamos ali para ajudar. Às vezes o titular comprou a ideia da consultoria, nós entramos dentro do negócio, fomos para o departamento, e é natural isso, porque você falou, comportamento, mudança de comportamento, né? Mudança de postura. A mudança é difícil para todo ser humano. Então, quando vê um camarada lá, o Guita fala, camarada, quando vê um camarada na tua frente lá, putz, esse cara vai me tirar daqui. Não, pelo contrário, eu vou facilitar a tua vida. Eu vou trazer um suporte para que você tome decisões daqui para frente, muito mais pautado em resultados, entendeu? Então, esse é o nosso métier. Trazer a realidade daquele concessionário, não uma apresentação de X, Y, Z. Falar do que ele tem de problema. E baseado nisso, né, não tem que copiar e colar. É entender a realidade dele e os planos de ações que são necessários para essa recuperação de mercado. Vou deixar para os mestres aqui, Alain, Gui, né, que tem a expertise de campo muito maior do que eu no que faz, mas eu queria abordar um dos desafios, que é esse: comprar a ideia. Se não comprar a ideia, pode ser a melhor consultoria do mundo. Ela não entra, ela não performa, ela não faz acontecer. Carloto, e então esse comprar... Desculpa, Olavo, deixa eu só complementar aqui. Esse comprar ideia é nos dois níveis. É no operacional e lá em cima, tá? Por quê, né?
a gente pega N situações aí. Então, a gente fechou as torneiras, parou de comprar errado, então agora a gente está trabalhando com a venda do obsoleto. E daí eu descubro o seguinte, né? Que o camarada, quando ele vende obsoleto, ele toma na cabeça. Por quê? Porque o comissionamento dele, do gestor de peças, está baseado na margem que ele está obtendo na venda das peças. E aí, quando ele começa a vender obsoleto, o que acontece com a margem dele? Cai lá embaixo, o salário dele no final do mês vem menor. Aí o que ele faz? Ele fala, cara, esse mês eu segui a consultoria dealer, mandei vender obsoleto aqui, vendi, torrei e tal, e agora a minha comissão caiu lá embaixo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar para o diretor do camarada e falar, filhinho, esse teu método de comissionamento aí está errado. Você está comissionando ele só pelo valor de venda, a margem, nós temos que ter outros parâmetros. Eu tenho que incluir ali quanto que ele tem de obsoleto, qual que é o percentual do obsoleto. Eu tenho que entender que a métrica tem que ser diferenciada. Então, a gente tem que fazer um trabalho com o pessoal da direção da empresa, mudar essa cabeça deles, entendeu? Até no sentido de fazer com que eles entendam que o resultado do cara que cuida de peças, ele não está só baseado em venda. Ele tem que basear também na compra, entendeu? Sensacional o teu exemplo. Bom, Tá? então a gente, pessoal, até agora, a gente está aqui 41 minutos desse bate-papo hoje. Isso, se vocês estiverem gostando, então, porque a gente está vendo aqui os comentários, isso pode se tornar outros encontros. Se vocês curtirem isso aqui, vocês vão nos abastecendo de informações e a gente vai tendo outros encontros desses. Os meninos aqui da Dealer Consultoria, eles estão sempre muito disponíveis para ajudar vocês aí. Mas até agora, o que eu tirei aqui? Eu tirei que sim, nós temos vários desafios, mas esses desafios, o primeiro grande desafio, no meu entendimento, já ficou muito claro, é a gente perceber que nós não podemos tratar, nós temos que parar de ter silos dentro do nosso pós-venda e entender o nosso concessionário como um todo. E o que é silo? Não é o mecânico, não é o consultor de serviço, não é o chefe da oficina, não é o gerente de peça, não é o balconista, é o pós-venda. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. Claro que, assim como o André trouxe, a consultoria, quando ela está ali contigo, te ajudando a encontrar os porquês, né? A gente só vai criar uma estratégia, ter um plano e determinar quais são os remédios e a dose do remédio de qualquer coisa, se a gente faz um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico é responder os porquês. E o André trouxe isso muito importante. É um grande desafio, todo mundo comprar a ideia e se abrir. Se abrir é tão importante porque faz com que a gente possa encontrar os porquês realmente. Essa peça eu tenho ela está obsoleta porque fiz um diagnóstico errado, pedi para comprar e a peça ficou aí. Fiz um diagnóstico, é certo, o cliente não veio para trocar a peça. Eu não tenho a peça porque o cliente lá no balcão de peças, ele chegou até o balcão, perguntou pela peça, eu consultei, eu não tinha, eu não anotei como peça não vendida por não ter, não botei isso no meu parâmetro, o cara foi embora e eu continuo não tendo, mesmo todo dia alguém chegando no balcão de peça e perguntando por ela. E assim, N fatores. O meu sistema, parâmetros do meu DMS não estão corretos. Então, muitas coisas que os meninos já trouxeram até aqui são grandes desafios. Precisamos comprar a ideia. E aqui não é... Os gestores que estão aqui conosco sabem bem disso. Quando a gente se reúne com o nosso time de pós-venda, é fácil eles todos comprarem as ideias que a gente quer vender para eles? Não é. É desafiador. A mesma coisa quando a consultoria, qualquer consultoria chega para te ajudar. Você precisa comprar a ideia. E não é uma caçada às bruxas, muito pelo contrário. É muito pelo contrário. É nós podermos encontrar realmente aonde trabalhar para ter sucesso, para não ter estresse. E aí, em vez de ficar pensando que a remuneração vai ser ruim, ao contrário, é comemorar as vitórias. Então, há 44 minutos, e a gente já aprendeu muito até aqui. Já teve vários insights aí de que a gente pode tomar. Mas eu queria que a gente, se vocês puderem, claro, a gente vai ficar muito empolgado se for possível, que vocês pudessem trazer um case para nós, para poder pegar, assim, para materializar o que vocês estão falando
se vocês puderem, eu aqui, o Olavinho, ia ficar muito feliz de ouvir um case aí, e o time que está do outro lado, o pessoal que está nos ouvindo, também, do que é possível fazer. E Olavo, nós tivemos um caso de um cliente que foi bem interessante, assim. Nós entramos no processo dele, né, e como o Carloto colocou, muitas vezes a gente acaba tendo alguma resistência, né. O primeiro passo, cheguei para ele e falei assim, olha, o teu resultado é o meu resultado. Se você conseguir colocar dinheiro no bolso do teu chefe, eu vou conseguir manter meu emprego aqui. Então, já quebrei o gelo com ele e falei assim, cara, nós estamos juntos, nós precisamos estar abraçados para resolver esse negócio. Vamos junto? Peguei as informações, fizemos o diagnóstico, e aplicamos o BI nosso, né, onde a gente tem nele as métricas para identificar tudo o que está acontecendo de errado no processo. Peguei uma lista de compra ruim. Pasme, numa concessionária de 2 lojas, 64 mil de compra ruim. O que é uma compra ruim? Eu tenho a peça no estoque, é uma peça obsoleta. Ao invés de eu vender, eu vou lá e compro mais uma. Tem noção? 64 mil. Isso no início do nosso trabalho. Começamos a abrir cada uma delas. Cara, esse aqui por que comprou? Ah, não, esse aí foi o cara que veio aqui, falou que vinha buscar depois, eu pedi e tal, não veio. Bom, então vamos arrumar esse processo. Vamos fazer o seguinte, é uma peça obsoleta? Cara, o combinado não sai caro. Chega para o cliente e explica. Olha, essa peça, se eu não vender para você, eu não vou vender para mais ninguém, então eu preciso que você deixe ela paga, porque eu não consigo vender para outro depois. Pode ser? Aí vai lá, pega o pagamento do cliente, faz a compra da peça. Chegou a peça, fatura, vai embora. Né? Um exemplo. Então a gente foi entrando em cada um deles, e foi fechando as torneiras. No segundo mês, ele caiu de 64 para 7. Nossa, foi um avanço já, né? Imagina que sem controle ele estava fazendo 64 mil direto, ou mais ou menos, mas nessa faixa de compra ruim. Começamos a fechar as torneiras, segundo mês, 7 mil. Terceiro mês, R$1.000. E agora, por último, ele já está assim há uns 4, 5 meses, que é R$100. Sabe, uma coisa assim que acaba escapando da mão de uma pessoa que vai fazer uma compra para um carro parado, que não fez uma pesquisa para ver se tinha no estoque ou não, e não passou pelo comprador, né, uma compra feita externa, e aí a gente vai, conversa com a pessoa, treina, explica e tal. Então imagina, saímos de um patamar de 64 mil de peça ruim que estava entrando para o estoque, para o obsoleto, né, porque não vai vender para mais ninguém, para hoje a gente ter na faixa de 100, R$200. Então esse foi um case assim, de trabalho, né? Isso envolveu várias áreas. Envolve os consultores técnicos, né? Muitas vezes, não, o cliente vai comprar, pode comprar aí que eu garanto. Aí chega na hora, o cliente sumiu, vendeu o carro, aconteceu não sei o quê. Então a gente vai treinando, entra nesses processos, né? Nós vamos de mão dadas, embora a nossa consultoria ela está em cima de peças, mas a gente vai trabalhando com todas as áreas. Né? Qual é a funilaria que nunca disse que era para comprar um paralama e na metade do caminho ela recuperou e o paralama fica dentro do estoque de peças, né? Aí vamos ver lá o obsoleto, o comprador comprou errado. Não foi o comprador. Né? Um outro exemplo que aconteceu que foi bem interessante assim para ver essa interação entre os departamentos, né? E aonde a gente atua, que é nessa estruturação desse processo como um todo. Tem um concessionário que ele comprou um painel do carro, né? E esse painel ficou parado lá no estoque. Aí a gente foi entender toda a questão do que aconteceu. O dono do carro chegou e falou: meu painel está manchado. O consultor falou: não, dá garantia, sem problema algum, vamos trocar para você. Encomendou-se lá da Europa esse painel para trocar, um carro caro. Chega o painel, chama o dono do carro: pode vir trocar seu painel, tá tudo certo. Aí o cara foi indo sentar na salinha da recepção. Ele falou: não, vou ficar com o teu carro 3 dias. Ué, não é só trocar essa casca aqui? Não, mas vamos ter que desmontar multimídia, vamos ter que desmontar coluna de direção, vamos ter que desmontar não sei o quê. Ué, mas daí você vai desmontar meu carro todo? Aí ele vai perder a originalidade? Não, então eu não quero. Entrou no carro e foi embora. E aí, o que faz com a peça agora? A peça foi comprada. Quem que errou nesse processo? Foi o comprador da peça? Não foi, né? Então, assim, se não trabalhar em todas as áreas juntos, o resultado não vem.
E a ideia, a proposta toda dessa é da gente conseguir ir entrando em cada área dessa, sensibilizando as pessoas, dando treinamento, estabelecendo o processo, e com isso os resultados vão vindo, né? Essa semana o Gui estava todo animado, um grupo que ele atende aqui para Santa Catarina. Ele, num trabalho inicial ali de fomentar a venda do obsoleto, né, de estruturar essa venda do obsoleto, né, de partida já conseguiu R$100 mil de redução no obsoleto, né? Então, cada caso que a gente vai pegando é uma particularidade, é uma característica de problema onde a gente vai tratando e vai ganhando os números e trazendo o resultado para o concessionário. Olha só, deixa eu só... Às vezes a gente não se dá conta de algumas coisas. O cara faz 60 mil, né? Aí muitas vezes a gente do outro lado tá pensando assim, cara, 60 mil reais com um estoque de 5 milhões, o que é isso? Mas quando a gente pensa que em 12 meses nós estamos falando de 700 mil reais economizados, de parar de comprar uma coisa para obsoleto, isso tem um preço muito grande. Quando a gente pensa que esse recurso pode ser alocado para comprar uma peça que gira e que bota lucro líquido dentro do bolso do titular, aí isso é potencializado a enésima, sabe, potência, a força que isso tem. Então, a grande dica ou até mesmo um carro usado, um carro novo, né? Eu sempre digo assim, dinheiro voltou para o caixa. Pessoal, o dinheiro, R$1 economizado num processo bem feito em peças em área de serviço, ele é importante. Ele é importante. E eu quero desafiar vocês. Eu sei que vocês têm mais uns cases aí, mas eu quero desafiar. Desafiar porque o Marlon trouxe aqui, vou recuperar, ele disse assim, ó, isso aqui, nossa, eu até vou trazer, porque esse... Era isso que eu queria comentar agora, Olavo. O Marlon trouxe assim, ó, nós temos o Rui tá se coçando ali para falar, Olavo. E o Marlon trouxe, cara, vocês podem opinar aí sobre o uso do canal do e-commerce para dar vazão nos obsoletos? Sim, eu acho muito legal. Aqui nesse bate-papo tá o Wellington Salomão, que é um cara que manja muito de peças. E ele tem daqui a pouco ele entra aqui e manda uma Salomão porrada brother, aqui. Cara. Salomão o Wellington, ele tem uma aí, visão muito particular dessa pegada. Mas eu queria que vocês trouxerem um pouco, tragam um pouco disso, mas eu quero dar a minha opinião antes do Gui, porque ele é o expert, eu sou só um borrega que vou dar a minha opinião aqui. Mas eu vou dizer bem claramente, seu pessoal. E-commerce é um baita negócio no meu sentido, na minha visão. Não só para vender obsoleto. E-commerce é um baita negócio. Visão de cauda longa e entender que a peça que tu acredita que é um problema que ninguém quer da tua região pode ser a peça mais valiosa para o cliente num outro estado que precisa dela para botar no carro dele. E o teu e-commerce vai ajudar isso. Só que divida bem e entenda bem. O que é e-commerce quando a gente está em plataformas de marketplace e o que é o e-commerce do teu concessionário na tua página de venda online para o teu pós-venda. Eu olho isso de maneira diferente. Uma coisa é tu estar no varejão no meio da cidade, outra coisa é tu estar dentro da tua concessionária. São peças iguais, mas com estratégias diferentes, na minha humilde opinião. Margui, rebenta agora, a palavra é toda tua. O Marlon fez a pergunta ali, depois eu queria responder, inclusive, uma outra pergunta, né? Existe um paradigma na cabeça do concessionário, achando que canal de e-commerce é para vender obsoleto. Também obsoleto. Eu trabalhei num grupo onde a maioria das vendas de e-commerce que a gente fazia, a gente estava vendendo em torno de 600 mil por mês só no e-commerce, a maioria das vendas do e-commerce era óleo e filtro. Tá? Então, primeiro, o e-commerce é um canal para você vender peça de giro, para você vender de tudo. Esse é o ponto. Tá? Agora, respondendo a pergunta do Marlon, e o obsoleto? A questão é a seguinte... você vai ter tempo de ficar tirando foto de todos os teus itens obsoletos para jogar para o e-commerce, se você já não tem tempo de fazer a tua tarefa no dia a dia, aí é um problema, tá? Então, assim, então eu tenho um cara focado para fazer o e-commerce. Esse é um primeiro passo muito importante.
Se eu tiver um cara focado no e-commerce, eu consigo alocar uma pessoa especificamente para trabalhar com esse canal aí e para poder fazer venda no obsoleto. E melhor ainda, seria o quê? Seria ele ter um parceiro de e-commerce que pudesse subir o obsoleto dele de forma automática, com foto, com preço e com tudo de uma vez só. Porque isso vai potencializar o negócio dele. Então, respondendo à pergunta do Marlon aí, sim, e-commerce é um excelente canal para vender peça obsoleta, só que eu tenho que lembrar o seguinte, o esforço que eu vou ter que para fazer essa venda do obsoleto manualmente é muito grande. Porque quando eu pego lá, por exemplo, um kit de 4 litros de óleo, de filtro de combustível, filtro de ar, tiro uma foto e jogo para cima e crio o meu anúncio lá no Mercado Livre, esse item que eu estou anunciando ali, eu vou fazer nele 200, 300, 400, 500 vendas. E eu trabalhei quanto para poder fazer o anúncio? Cara, eu consegui, gastei lá 10, 15 minutos para fazer o anúncio, eu fiz desse item, mas eu estou vendendo um monte dele. O obsoleto não. O obsoleto eu tiro uma foto, preparo todo o anúncio para vender o quê? Um item. Então, é um esforço muito grande que se eu não tiver uma ferramenta de automação para subir isso de uma vez só, eu vou ter muito trabalho, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um parceiro de mercado que possa pegar o meu obsoleto, jogar para cima do Mercado Livre, jogar no meu site, jogar no Magazine Luiza, na Americanas, em outros sites dessa de uma vez só, potencializando o meu trabalho, entendeu? Porque senão eu vou ter um esforço muito grande por um resultado muito pequeno. Então, isso é essencial, é saber escolher o parceiro de negócios para poder fazer esse e-commerce de uma maneira bem inteligente, tá? O pessoal, vocês que estão aí, você que é de empresas integradoras que têm soluções para fazer com que os DMS, departamento de peça, possam se conectar com os marketplaces, possa criar sites específicos para dentro das concessionárias. Você que tem uma solução, que todos vocês que têm um problema que vai trazer mais trabalho para a concessionária não precisa, mas todos vocês, todas as empresas aí que têm uma solução para ajudar o nosso pós-venda, entre em contato comigo, vem para cá fazer uma live e vem apresentar a tua solução, que vocês vão ter sempre uma porta aberta aqui. Mas lembrando, uma solução, se é para dar trabalho, não precisa, nós queremos soluções, tá bom? Olha aqui, ó. O Paulo tá pegando aqui embaixo, tô adorando. Ô, Gui, parabéns, viu? O Marlon aqui gostou da tua... Ô, Marlon, agora tu me ferrou, porque combinei com eles que se um deles recebesse um elogio, eu ia ter que dar uma caixa de bombom. Eu tô ferrado agora. Eu vou comprar uma caixa de bombom mais simples. Mas o bacana de tudo isso, você vê que ele falou com tanta naturalidade, porque é o seguinte... Ele saiu de um grupo que vendia, se eu não me engano, 12, 15, 20 mil reais de e-commerce, né, Gui? Eu entrei lá, começamos com 12 mil e saí com 600 mil. Então, assim, o cara ralou, o cara soube entender que teve isso que você falou lá, integradores que não deram soluções, caras que deixaram ele na mão, né? Tentar também fazer um e-commerce por conta própria não é o expertise do concessionário. Pode ser até que alguns funcionários tenham esse expertise por ter braços de tecnologia. Mas a grande maioria precisa entender que você precisa ter bons parceiros. É sistema ágil, agilidade, cara. É integrar, buscar solução. O que você falou, se eu tenho um problema, alguém ali, cara, algum cabeçudo, algum cara de startup, estudou isso e tem uma solução, entendeu? Só que você tem que fazer o quê? Mergulhar no mercado, estudar, buscar o parceiro, entendeu? O Ayrton pode falar melhor para nós em relação a isso, né, com a parte de integração de sistemas, mas eu vejo isso, sim, entendeu? Você tem que mergulhar. E o GUI não saiu de 12 mil para 500, 600 da noite para o dia. Foi um trabalho árduo, entendeu? Quebramos a cabeça, escolhemos um parceiro errado, entendeu? Bom, mas então, exatamente, parceria é isso, a gente vai testando até encontrar um bom parceiro. Um bom parceiro que vai nos ajudar, nos apoiar. E aí, o André, tu trouxe uma coisa que eu quero recuperar uma palavra que o Kleber trouxe aqui, que vai muito nesse sentido. Eu gostei muito disso que ele falou. Ó, ele botou lá que é de extrema importância o colaborador de peça ser um especialista na área. O desenvolvimento constante desse colaborador é fundamental. E por que eu quero botar e trouxe isso de volta? Porque a gente percebeu o seguinte:
Quando a gente começou a falar de e-commerce, agora aqui no nosso bate-papo, isso é mais um canal de venda. Poxa, se a gente ainda tem dificuldade de usar um DMS, que é uma coisa que tem quantos anos tem DMS? E a gente tem dificuldade com isso. A gente tem dificuldade de usar um Excel. A verdade é essa. A gente sabe disso. Então a gente precisa, e aí o que o Kleber trouxe é muito importante, desenvolver o nosso time, pessoal. Ajudar, porque também a consultoria, a montadora, um treinamento, o Olavo, não tem, ninguém sozinho vai dar conta de tudo. A gente precisa, nós profissionais, nós que somos profissionais de peças, precisamos nos desenvolver também, entender do nosso negócio. E aí o André trouxe um ponto agora, que talvez o Wellington possa dar um... O Wellington falou demais até agora, eu sei que ele está até rouco de tanto que ele falou, mas, ô Wellington, eu queria que tu trouxesse um pouco do teu mundo, que é o mundo de, sim, olha só, os guri várias vezes aqui falaram assim, mas tem o nosso BI, mas tem o nosso BI, mas tem o nosso BI, e o BI não está aparecendo aqui, ele não é um ser, mas ele está meio que onipresente. Então, se tu pudesse dizer um pouco, trazer um pouco para nós, assim, como que a tecnologia pode nos ajudar, né? Falar um pouco para nós dessa importância, tanto de integrador, e o que é esse maldito desse PI aí, que o André já falou tantas vezes, o Rui falou, o Alan falou, até eu falei, o que é isso? Então, deixa eu dar um passo atrás ali, Olavo. Quando a gente fala em BI, né, o Alan falou, tem uma coisa nova. O que acontece muito é que eles trabalham, o Gui e o Alan trabalham muito com o processo. Eles têm uma metodologia e um processo por trás. Isso, o que a gente faz? A gente transforma aquele dado que vem bruto lá do DMS, o dado que vem estruturado, às vezes com melhor condição, pior condição, é como parametrização, e trabalhar esse dado para que ele se torne informação. Ok, eu tenho uma informação. A partir da informação, o que os meninos fazem? É a tomada de decisão em cima disso. E essa tomada de decisão que é a grande sacada. Então a tecnologia é só ferramenta para chegar até lá. O BI ele tem um papel importante? Com certeza, porque me ajuda a ver de forma mais nítida, né, o blueprint, né? Eu consigo olhar um pouco mais de longe e ver os números, e aí eu posso descer. O Alan falou várias vezes, a gente foi descendo, quer fazer o drill down dessa informação. Eu tenho um número lá, né, tantos obsoletos. Deixa eu ver, cliquei, abriu a listinha dos obsoletos. E vou entrando em cada um deles para saber qual que é a data que foi comprada, a data que foi vendido, a última data de venda, e aí eu vou descendo. Então, eu queria fazer esse primeiro passo, né, dar um passo atrás para falar que existe tudo isso por trás. E o final é o BI. Né? Falando um pouquinho da tecnologia, como que ela ajuda aí, respondendo mais diretamente a tua pergunta, esse é um ponto. E a outra, né, que a gente vem trabalhando, é a questão da integração. Né? Como que você tem o dado, como que você traz essa informação, esse dado de lá para transformar em informação. Né? Se eu fizer qualquer pesquisa na internet e jogar num Word para fazer um trabalho meu qualquer, eu não vou conseguir, eu preciso tratar isso daqui, eu preciso filtrar, e aqui a gente não está falando de predição, né? Eu estou olhando o meu dado, entendendo e melhorando um pouquinho. Hoje a gente não está falando do software como predição, né? Como classificação, como eu estou olhando para trás para essa tomada de decisão. E aí entra a integração também, que é muito importante. Né? Todo DMS ele tem uma forma de você importar, seja através de banco de dados, seja através de arquivos. Arquivo sempre é um pouco pior porque você depende da manipulação, mas sempre você existe isso. E a ideia desse nosso BI, desse contexto como um todo, né, da consultoria, é trazer essa informação o melhor possível, né, dentro do que eu consigo, sem gerar dor de cabeça para a concessionária. Eu não posso dar trabalho, você mesmo falou, eu não tenho que dar trabalho para ele, tenho que dar uma solução. E aí eu busco essa informação de lá, trato ela, esse dado, gera informação, e a informação, tomar decisão gera o quê? Vai gerar receita, vai gerar lucro lá para trás. Então, a tecnologia ajuda nisso. Né? E aí eu vou parar um pouquinho, senão eu vou começar a entrar no detalhe do Data Lake, do Data Warehouse, né, que não é o nosso foco, mas tudo isso faz parte. Né? Eu já gostei. Então, resumindo, o que tu está falando é que o BI que vocês têm é uma ferramenta visual que te ajuda a contar uma história do que está acontecendo, e essa história é bem contada e visualizada de maneira clara e objetiva, junto com a parceria do consultor,
podem e vai levar a tomadas de decisões estratégicas que levam a empresa a obter resultados operacionais melhores. É a regra do Basicamente é negócio, isso. é a regra do negócio que faz a diferença para a formação de um business intelligence, para um BI. É a regra do negócio. E quem entende da regra do negócio estratifica isso e entrega para o Wellington, que é um profissional da área de TI, da área de desenvolvimento, de inteligência, para poder fazer o quê? Colocar aquilo numa visão do quê? De gestão, entendeu? Se o camarada que está lá, o consultor que está no campo, não tem conhecimento da regra do negócio em si, não adianta. Eu não estou querendo fazer comparação, tá? E não é comparação, é uma questão de modelo de negócio. Nós não entramos com modelo de inteligência de prateleira, que falam, que são aqueles indicadores globais, né? Faturamento, né? Nível de obsoleto, performance, meta. Não, isso daí é legal, bacana, nós temos também. Só que nós pegamos o nosso BI e aprofundamos, entramos dentro do departamento e dentro do departamento nós entramos dentro do comportamento de compra, como por exemplo. E em cima disso nós vamos ver o quê? Parametrização, entre outros indicadores, para dentro dessa regra de negócio, trazer para o BI e assim trazer a solução. Então, como que é o negócio? Se você olhar assim, existem vários softwares, existem várias inteligências de mercado, onde você acopla, entendeu? E traz lá os dados bonitinho, com uma regra do jogo bonitinho. Nós fomos de uma forma diferente. A gente foi lá no fundo do problema, do departamento de peças, que não é a venda, que é a compra. E dentro do departamento de compras, dentro do departamento de peças, em compras, quais indicadores a gente tem que buscar? Centenas. Dessas centenas, o que é prioridade? Rola um paretinho aí também, né? Porque você não vai conseguir fazer tudo. Né? Talvez 20% dos seus problemas resolve 100%, 90% das suas, 80% dos seus negócios. Então, dentro daquela complexidade, a gente tenta filtrar aquilo que é importante para a tomada de decisão. E daí que sai o front dele, ou aquela situação que o gestor vai ver lá. Quando ele olha lá aquele bonitinho, mas lá por dentro tem muita coisa sendo construída. Tem muita inteligência, tem muita regra sendo construída. Você quer ver um exemplo? Gui, desculpa aí, eu estou falando aqui de situações Tranquilo. que vocês vivem no dia a dia, tá? Estou colocando uma realidade do jogo de vocês aí, entendeu? Deixa eu pegar uma situação aqui, Carloto, para exemplificar isso que você acabou de falar e que o Wellington também falou. Hoje a gente estava analisando uma situação, a gente está visitando o cliente e falou, cara, isso aqui é compra ruim. Aí o cara, não, isso aqui é estratégico. Então, o que é o estratégico? Estratégico, a montadora fez um promocional lá de alguns itens para ele lá, passou uma relação e ele foi lá, viu o que estava com preço bem abaixo do que era o preço de reposição da montadora, foi lá e comprou. Beleza? Beleza. E aí começou a virar tudo estratégico. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no DMS, olhar um a um para comparar preço, né? Para ver se realmente vale a pena. E a gente chegou à conclusão de alguns itens que ele comprou para baixar custo médio daquele item, porque o valor do estoque que ele tinha era um valor de custo médio muito alto e estava inviabilizando a venda para ele. Aí o que eu pedi para o Alan já repassar para o Wellington? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar dentro do BI ali e vamos colocar uma informação custo médio, custo médio depois. Médio antes e médio depois. Por quê? Porque se eu identificar que o custo médio teve redução, eu vou colocar uma flag que aquilo ali pode ser estratégico. E aí eu coloco lá um percentual de redução que ele ganhou para a gente poder avaliar se aquilo ali foi vantajoso ou não. Mas como é que eu consigo fazer isso aí olhando item a item dentro do DMS? É impossível, são 5.000 itens. Então o que a gente faz? A gente pega a informação, a lógica de negócio, joga na mão do Wellington, o Wellington fala, cara, eu vou fazer isso aqui para você, coloca um filtro aqui, você bate o olho aqui, você já vai saber o que pode ser estratégico e se o cara está falando para você é certo ou não e se é vantajoso ou não. Pronto. Agiliza, entendeu? Dá muito mais agilidade. Que é algo no sentido também semelhante ao que eu falei que o Alan fez, né? Com relação a uma montadora aí que manda a lista de preço no último dia dizendo, ó, baixou de preço, ou seja, é estratégico. Aí a gente vai orientar o cara na compra, ou seja, antes, né, proativo, para ele ir lá e ele já fazer essa compra. Mas o camarada também faz por conta algumas compras e eu preciso identificar se isso efetivamente é uma estratégia boa ou não, e aí a gente usa o BI para nos ajudar nisso aí. Tá? Deixa eu só fazer um parênteses. Deixa eu só fazer um parênteses de uma situação envolvendo montadoras, tá? Um negócio que fica muito claro hoje, principalmente para eles, das montadoras, em relação ao nosso trabalho. No início, pode até parecer um risco colocar o pessoal que está olhando de uma forma diferente. Existem interesses da rede e interesses da montadora. Nós sabemos disso.
né? A montadora quer que o concessionário performa, né? E a regra do jogo é essa, vinde lá. Nós hoje, com os concessionários, com os DNs, com os grupos que estão com a gente, enfrentando esse trabalho, com essa metodologia de trabalho, você pode ter certeza de uma coisa. É só perguntar para os consultores, para os profissionais que trabalham nos regionais, que eles vão dizer para vocês. Os nossos maiores parceiros hoje são os regionais. Por quê? Tudo que a gente está fazendo hoje de qualidade de trabalho dentro do estoque da rede, a gente faz cumprindo metas de montadora. A gente faz performando a montadora. Ou seja, é possível você performar com a montadora, mas trazer o quê? Liquidez, qualidade, dinheiro para o caixa do teu patrão. Então, assim, mas eu performo, eu faço essa performance e também trago dinheiro para o meu patrão. Traz, não estou falando que você não traz, mas quando você entra com um processo imersivo dentro do negócio, você vê oportunidades aparecendo para qualificar melhor ainda a sua gestão. E é isso que a gente faz. Então, para quem está nos assistindo, que é de montadora, aliás, convidei algumas pessoas aí, parceiraços mesmos aí, da indústria, eles podem falar por eles. Nós contribuímos hoje para que o concessionário também performa. Por quê? Porque o segundo passo, né, Gui, é a venda. Quando o cara estiver com qualidade ali na gestão de compra, quando o cara estiver performando, ele vai ter agilidade, ele vai ter velocidade, ele vai ter cabeça para pensar onde? Lá na ponta, cara, lá no balcão, lá nos parceiros, visitando o cliente, fazendo grandes negócios. Então, por quê? Porque ele vai ter tempo de pensar. Hoje, o gestor de compra não tem tempo para pensar. A partir do momento que a gente dá a base para ele, entrega o know-how e ele tem essa capacidade de fazer essa tomada de decisão rápida, ele começa a olhar o estratégico do negócio dele. E eu vou começar lá na minha primeira fala. E o estratégico não deixa de ser vender. Óbvio que a gente quer que ele venda bastante. Mas se o cara não tiver cabeça, se o gestor de compras não tiver cabeça, se o gestor de peças não tiver cabeça para fazer o dia acontecer, ele não vai fazer, ele vai ficar correndo atrás do rabo todo dia, entendeu? Então, é isso que acontece na prática, tá? Só queria deixar esse detalhe para vocês, por quê? Porque isso é importante. Tem que performar a montadora. Tem que performar. Ela é homologada, ela homologa. Ela tem que performar. Então, nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando num triple wins. Nós estamos falando que a montadora sai ganhando porque ela tem, sim, os seus objetivos alcançados. O concessionário sai ganhando porque ele performa bem, comprando bem e vendendo bem. E o nosso cliente sai ganhando porque ele compra quando ele precisa da peça, ele chega no concessionário, ele tem a peça, ele tem essa disponibilidade, ele tem a peça pelo preço que é justo para ele e ele acaba tendo o veículo dele feita a manutenção dentro do prazo que ele precisa. E aí a gente tem um triple wins verdadeiro. Cara, e isso é muito importante. Quando os três lados saem ganhando, é quando o jogo realmente está sendo jogado de maneira correta. Eu vou trazer aqui, o Rafael mandou uma pergunta forte, violenta, e era a vez que o Alan ia falar, agora ele se ferrou, porque ele vai ter que responder esse negócio. Perdi. Perdeu, né? Essa é do Gui, essa é do Gui. Aqui, olha que pergunta, olha que pergunta simples, né? Qual a saída para aumento de vendas no marketplace lá no Nordeste? A gente sabe de algumas dificuldades quando há os custos elevados aqui na região. Bom, na verdade marketplace é um desafio, não é lá no Nordeste, é um desafio em qualquer lugar. E ele tem sim, são margens apertadas, custos operacionais, e todo um entendimento. Mas o que pode ser dito para o Rafael aqui? Vamos lá, é assim... Tem antes de você responder, né, Gui, tem um outro profissional que não está aqui hoje, que é um contador tributarista, que cheira o negócio há mais de 30 anos, que com certeza iria nos contribuir com essa resposta também. Até nisso a gente se preocupa, no estudo tributário para entender viabilidade. Mas manda, Gui, você também tem esse entendimento aí sobre essa Brasil, essa né, questão. pessoal? Vamos lá. Então, assim, eu não sei de qual marketplace que o Rafael especificamente está falando, né? E se ele está falando de venda Nordeste para Nordeste, ou se ele está falando de venda interestadual, né? E aí a gente teria que saber detalhar isso aí bem do que ele está falando, né? Existe uma questão aí de tributação de venda entre os estados, né? Que vocês sabem muito bem,
e que existem entendimentos diferentes que esse valor que você paga de adicional numa venda interestadual, ele pode ser recuperado ou não. Né? Só que quando você faz esse tipo de operação, para você fazer recuperação, você começa a envolver venda de veículo também, então tem uma jogada um pouquinho maior por trás disso aí, né? Então a gente teria que entender bem qual o caso que o Rafael está falando, né? Com relação a custo de venda de marketplace, a gente tem uma estratégia bem interessante que é o seguinte: quando eu vendo através de um canal de marketplace, como o Mercado Livre, que hoje representa praticamente 95% do que é vendido de peça no Brasil inteiro, através desse canal, e eles nos cobram em torno de 12% a 16%, conforme o tipo de venda, né, de comissionamento, eu começo a avaliar a possibilidade de eu ter um site próprio, correto? Só que assim, quando o camarada paga 12% a 16% para o Mercado Livre, e ele acha que ele está pagando uma comissão alta, ele esquece que o Mercado Livre está pagando um Google Ads, correto? Que vai fazer com que o cara coloque lá, que ele está procurando lá o farol dianteiro do carro X lá, e que o anúncio que está lá no Mercado Livre apareça em primeiro lugar e já seja apontado de cara para o camarada. Então, eu não posso esquecer desse fator. Então, o que a gente costuma orientar o cliente, né? Ele ter o canal de vendas dele, ele vai fazer as primeiras vendas através desse marketplace, mas quando ele está mandando a venda lá para esse cara que fez a compra pela primeira vez, ele já manda um folderzinho do canal dele, do site dele, dizendo, olha, na próxima vez, compra direto no meu site aqui, que você vai ter um desconto diferenciado e você vai ganhar um bônus X, bônus Y, vai ganhar um brinde. Então, existem maneiras e maneiras de você fazer com que a venda e-commerce, não só de um marketplace, mas de vários, dê resultado. E eu digo para vocês o seguinte, se o concessionário acha que esse canal não dá resultado, amigo, ele vai perder uma fatia grande de venda de peça da empresa dele. Porque o que ele não está vendendo fora, alguém vai entrar no mercado dele e vai vender na região dele. Então, ele tem que entender que esse é um caminho sem volta, a tua venda de balcão vai diminuir, não vai deixar de existir, porque sempre vai ter o cara que vai comprar no teu balcão, mas essa venda ela tem migrado paulatinamente para o e-commerce, né? Muito pela comodidade, né? E eu digo para vocês que, por exemplo, essa questão aí que eu falei de a maioria das vendas de kit de óleo, filtro, essas coisas, eu trabalhei numa concessionária Ford, vocês sabem da situação de Ford, de ter fechado diversas concessionárias no Brasil inteiro, mas eu sei que o camarada do interior lá, que tem uma Ranger, ele vai precisar continuar trocando o óleo da caminhonete dele. Da onde que ele vai comprar? Se ele tem uma empresa forte, que vende com a marca Ford, por e-commerce, e que pode chegar na região dele com preço barato e rápido, ele vai comprar no e-commerce, né? Então, se eu não tiver nesse mercado vendendo de tudo, eu vou perder mercado na minha região e vou ficar fora dessa onda. Então, é importante a gente achar os canais. O Carlotto colocou bem, né? Você colocou o Triple Wins aí, né? A gente usar o volume de venda a nosso favor, com bonificação da montadora, incorporar isso na margem para poder fazer dar resultado. Então, tem maneiras de fazer com que o teu Mercado Livre, o teu e-commerce dê resultado, talvez não com o mesmo percentual que você tem numa venda oficina, numa venda balcão, mas vai dar resultado da mesma maneira, tá? Vai dar resultado. E de um mercado que você não iria participar, que é o mercado distante de você, né? Esse ponto eu acho que é fundamental. 1h20 nós estamos caminhando para encerrar tudo, para a gente poder descansar, né, pessoal? Que afinal de contas todo mundo precisa descansar aqui. Mas eu acho que esse ponto é o grande fechamento. É entender que é mais um canal de vendas, é entender que é uma maneira de atingir um público que nós não atingiríamos, e que sim, tem margens diferentes. Margens diferentes não quer dizer que é ruim, quer dizer que são margens diferentes. E se tudo isso puder ser colocado numa grande cesta, onde vai me ajudar a melhorar a disponibilidade de peças, porque se eu tenho um canal de vendas balcão bom, se eu tenho um canal de vendas online bom, se eu tenho um canal de vendas de marketplace, e-commerce bom,
naturalmente, eu tenho um pool de peças rodando dentro do meu departamento de peças maior. E se eu tenho isso melhor gerido, a chance de eu atingir um cliente que chegou no meu pós-venda agora e eu ter a peça disponível é maior. Isso leva a eu vender essa peça ali para o cara com uma margem boa, leva a eu ter um cliente satisfeito e leva a eu ter um cliente rentável e conosco. Então, Olavo, esse aí é um ciclo virtuoso, tá? É um ciclo virtuoso, isso tá? aí, é isso aí. Isso que você... Deixa eu só interromper você um pouquinho. Isso que você falou é muito importante. Tem peças que na minha região não gira. Inclusive o obsoleto, tá? Inclusive o obsoleto. Então, tem itens que são obsoletos para mim aqui e que no mercado como um todo não são obsoletos. Então, quando eu começo a vender no e-commerce, eu começo a fazer girar o meu obsoleto e sair naturalmente, porque aqui na minha região não gira, mas lá gira. E isso é um ciclo virtuoso, tá? Começa a girar tudo na minha concessionária e começa a dar um resultado muito legal. Ó, pessoal, 1h20. Até suei aqui. Eu acredito que o nosso bate-papo de hoje, ele foi produtivo. A gente conseguiu vencer aí várias etapas, conseguimos sim entender grandes desafios, veio exemplos de como enfrentar esses desafios. O pessoal da Dealer Consultoria trouxe cases de sucesso, onde problemas se tornaram soluções e se tornaram oportunidades de negócio. Muitos de vocês aqui que tiveram alguma dúvida aí, puderam ter suas dúvidas respondidas, e eu acho que isso foi uma vitória para nós. Eu queria agora, para poder fechar, eu queria que vocês aí, André, o Wellington, o Alan e o Gui, pudessem dizer para nós assim: primeiro, eu quero agradecer vocês pela presença e por tudo que vocês trouxeram de informação e compartilharam com a gente. Foi ótimo. Mas eu gostaria também, assim, de... a nossa galera do outro lado aí são gestores maravilhosos, mas sempre a gente pode melhorar. A gente pode ter vários pepinos para resolver e a gente pode estar performando bem e pode performar ainda melhor. Então, eu gostaria muito que vocês aí dissessem para nós o que a Dealer Consultoria faz de verdade e como que cada um que nos assistiu aqui pode ter de vocês a partir de agora. Olavo, deixa eu começar. Eu falo pouco, né? A próxima vez, André, a gente vai dar um tempo pro Gui. Eu vou botar um contador para ele. Agora você entendeu a minha pergunta lá no início, né? Agora você entendeu, né? Por que eu perguntei para você lá, né? Como é que era o esquema? Vamos lá. Manda ver. Mais importante do que a gente aprender é a gente aprender com os erros dos outros. Porque eu vejo muita gente aí chegando num resultado legal no final, mas quebrando a cabeça durante muito tempo, sendo que já poderia estar atingindo bons resultados já desde o início, tá? Então, vejo o grupo de concessionárias aí iniciarem e-commerce e lá no meio do caminho parar e desistir, falar, cara, não é uma boa opção. E não querer vender para todo mundo que não é uma boa opção, tá? Porque não entendeu como trabalhar. Então, na realidade, ele não soube extrair do e-commerce, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, dá para a gente aprender, dá para a gente fazer sem ter que quebrar demais a cabeça. Usando o know-how, o conhecimento. Você tem um canal aí que é espetacular e que faz com que a gente consiga aprender, né, com o conhecimento de diversas pessoas, né, que estão aí sempre falando. Então, isso é importante. Eu atuei num grupo aí onde chegou o gestor financeiro e chegou e falou para a gente, pessoal, vocês parem de vender no e-commerce aí, porque vocês já começaram a vender 200 mil, agora estão vendendo 400 mil, e eu vou ter que contratar uma pessoa no financeiro aqui para poder baixar título do Mercado Livre. Cara, o cara tá falando uma besteira? Não, eu tenho que entender. Eu não posso aumentar quadro de pessoal, aumentar o meu custo operacional para vender com margem baixa. Então, a gente tem que achar os caminhos, entendeu? E nada melhor do que pegar uma consultoria, do que pegar pessoas que já passaram por esses perrengues aí, para poder ganhar,
de uma forma rápida, sem ter que quebrar muito a cabeça. E a gente está aí para isso, para auxiliar vocês, para poder ajudar o mercado a ganhar dinheiro em peça, né? Eu faço isso não só pelo dinheiro, mas por prazer, por gostar mesmo de passar o know-how, passar o conhecimento. E a gente está aí para ajudar vocês no que for necessário aí para poder fazer o negócio de vocês dar certo. Olavo, eu vou contar vou contar o milagre e o santo, tá? Esses dias estava entrando num concessionário, vem lá o Carlos Pugliese, da Ciavena, lá de Arapongas, cliente nosso, me manda um áudio dizendo assim: Alan, cara, como foi bacana essa nossa última reunião. Que eu estava vendo aqui, ó, eu estou trabalhando em cima, pegando firme aqui nas peças e tal. Cara, quando vejo, ó, essa peça comprada ruim, mas como? Não pode. Eu não acredito, porque eu estou cuidando, porque eu estou em cima. Aí quando fui ver, rapaz, o Autoparts da Volks mandou, vendi um obsoleto, ele me mandou 2 peças novas ali que eu não tinha pedido e tal. E olha, eu queria agradecer, porque a ferramenta de vocês me ajudou a identificar isso aqui. E se eu não tivesse, essa peça ia para o estoque e não ia nem ver. Então, assim, quando você tem um retorno desse do cliente, né, em que a gente já trabalhou um tanto, já conseguiu evoluir bastante, já estamos num outro patamar já de cobrança e exigência, né, e ver que ele ainda segue, né, usando a nossa ferramenta, observando os detalhes, cuidando, né, do processo, e aí ter esse retorno, né, poxa, a gente não tem condição de olhar tudo, mas vocês estão dando esse suporte para nós. Então, esse retorno do cliente vale muito a pena, né? A gente sai satisfeito de que aquilo que a gente tem feito tá tendo resultado. Né? Poderia citar aqui vários outros, tá? Esse daí foi um que me veio agora durante o tempo, né? Dele ter, né? Ele é um dono de concessionária, né? Ele ter parado o trabalho dele para vir me mandar um áudio com agradecimento. Esse daí, para mim, não tem preço, né? Eu até cito o nome dele aqui como um sinal de gratidão pelo carinho que ele teve com a gente e do retorno que ele deu, né? Então, resumindo, se você aí na sua concessionária quer performar melhor, e eu sei que você quer, que você precisa, os meninos aqui da Dealer Consultoria têm toda uma expertise para te ajudar a performar melhor. Nós hoje focamos muito na parte de compras, mas lembrar bem, o André falou muito bem lá no início, é comprar e vender. E eles também têm toda uma expertise do outro lado. Mas não dá para botar tudo numa live só, né, galera? Então a gente hoje falou muito dos desafios na compra. Lá na frente a gente faz uma outra lidando com o outro lado, que é o lado que é onde eu vou botar a minha peça lá fora. Para todo mundo que assistiu até agora, obrigado, valeu demais. Para você que está assistindo no futuro, eu sei, você que está aí assistindo no futuro, cara, brigadão mesmo pela presença. E para os meninos aqui, ó, Dealer, vocês são demais, aprendi muito hoje, mas muito mesmo com vocês. Nós também. Hoje eu dei grandes passos em direção a entender um pouquinho mais sobre os grandes desafios de peças, gestão de peças. Então, obrigado mesmo para tudo que vocês nos trouxeram hoje aí. Se quiser falar alguma coisa, André, quiser aí apresentar algo pro time, tá? Não, só vou finalizar. Primeiro, agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje. Deixamos destaque para as nossas famílias para bater esse papo. E precisa, como o Gui falou, precisa ser prazeroso. Senão não estaríamos, entendeu? Então, parte disso, né, da motivação interna, da gente ter isso com a gente, de fazer isso. Se eu estiver levando o conhecimento para uma pessoa que assistiu, uma única pessoa que absorveu e assistiu, para nós está valendo, entendeu? Para nós está valendo e muito. E deixar aqui todas as pessoas que estão ouvindo e vão assistir, porque nós vamos explorar isso sim, eu acho que tem que levar, as coisas boas precisam ser levadas para o mundo, entendeu, cara? Então, eu penso que isso, compartilhar boas experiências, eu acho que é sempre legal. Eu finalizo falando o seguinte, processo de consultoria, eu atuo há bastante tempo com isso. Não existe copiar e colar. Cada projeto, cada cliente, cada titular, cada empresário tem a sua particularidade.
e nós como consultoria precisamos humildemente entender a particularidade de cada empreendedor, de cada grupo de concessionários, de cada região. E a partir do diagnóstico, e aí sim, volto a falar, a partir de um bom diagnóstico, propor melhorias para aquelas necessidades que aquele grupo tem, que vai ser diferente de um outro grupo, de um outro estado, com uma outra cultura, com outro tipo de trabalho. Então, nós fazemos isso, tá? Nós atendemos a necessidade pontual através de uma metodologia de trabalho que começa com diagnóstico. Obrigado, Olavo. Obrigado mesmo. Show. Por tudo aí, cara. Show. Pessoal, adorei. Ó, Carlos Alberto Alves, Mercedes, cara de peças. O Alan, Gui, André, entre em contato com esse cara aí, faça uma ponte aí e vamos fazer uma consultoria lá e vamos fazer esse cara vender mais, vender melhor e ganhar dinheiro. Ô, pessoal, deixa eu falar uma coisa bem rapidinho. Pô, o Olavo aqui tem a OAC Aceleração de Resultados. E o que é a OAC Aceleração de Resultados? Uma empresa de treinamento para o teu pessoal de departamento de peças e assistência técnica, os teus consultores técnicos, para atrair os teus clientes mais qualificados, encantar no atendimento e rentabilizar através de estratégias de treinamento de vendas. Então, se você está precisando aí melhorar a performance da tua equipe em argumentação de vendas, contorno de objeções e negociação, e atender bem e mapear a tua jornada do teu cliente para encantar no atendimento, entre em contato comigo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar aí a obter resultados melhores. É isso, pessoal. Show de bola, adorei, brigadão demais para todo mundo que participou, mas chega, né? Chega, senão vocês enjoam. Deixa um pouco lá para frente. Obrigado, boa noite para todo mundo. A gente se vê aí num próximo bate-papo. Sucesso, galera. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Abraço. Obrigado a todos.